Ninguém discute o maior esforço. Eu tava competindo contra caras que eram uma baita de uma pedreira. Você carregar uma coroa, ela tem um peso. Porque se você aponta as fraquezas do seu adversário, você mostra que você nunca foi tão bom assim. Como é que era essa competitividade em vocês no fisiculturismo? Rolava essa coisa de você tentar abalar a confiança do cara? Porque você tem que subir ali no palco... Sim. Confiante. Vocês tinham essa troca ou era uma coisa mais respeitosa? Não, eu lembro muito bem, assim, na realidade era uma coisa muito amistosa, né? Porque quando você sobe no palco numa competição de fisiculturismo, você tá extenuado, seu físico tá desidratado, a única coisa que você sente é cansaço, dor e você quer que aquilo acabe. Porque não é uma competição de função, é uma competição de forma. Então você trabalha a função no off-season, você ganha o máximo de força que você puder, para transformar no máximo de músculo que você conseguir, para no pré-contest você perder o máximo de gordura, o máximo de água e você mostrar o máximo de anatomia muscular que for possível, dentro de alguns critérios, como simetria, né, volume, né, que é super importante para você ter essa amostra dessa musculatura, né, e para você criar uma identidade nesse físico. Então, existe essa rivalidade, obviamente, mas existe uma admiração, sabe? Então eu lembro que quando eu tava no backstage, eu tava competindo contra caras que eram uma baita de uma pedreira, né? Arthur Andrade tinha acabado de vencer o Mr. Universo. Sérgio Gomes já foi campeão paranaense, brasileiro, o Diabo 4. E... ai meu Deus do céu, não me deixe esquecer o nome do Gustavo. Gustavo Alegretti, que também já tinha ganhado tudo. E eu estreando ali. Eu tinha 3 caras que já foram dentro de uma mesma situação. E sabe o que aconteceu? Os 3 vieram falar comigo. Ô, beleza, te conhecer, muito legal o teu físico. Pô, que bacana. O Arthur chegou pra mim e falou... e o Arthur, ele treinava na Companhia Atlética, onde eu treinava na época também. Não é porque a gente competiu que a gente vai ser inimigo, né? Quer dizer, eu acho que ele achava que eu era um moleque tonto, assim, né? E, pô, ele é um cara que eu sempre admirei, né? E que, de certa forma, eu observava ele treinar e eu falava, cara, eu tenho que treinar desse jeito. Porque uma coisa é você saber o que você tem que fazer. Outra coisa é você entender no nível que você tem que fazer isso. Né? E esses caras treinavam muito forte. Né? E, pô, no backstage... eu tava tirando foto com o Sergião. Ô, Sergião, vamos tirar uma foto comigo, cara? Que legal. Era assim, então, existe uma admiração inegável, Ed, e que é o que é bacana do fisiculturismo. Cara, quando você pega, por exemplo, o último ano que o Jay Cutler venceu foi 2009, né? Em 2010, o Phil Heath venceu. E o Phil Heath, ele já vinha competindo há muito tempo, né? E assim... ele tinha um físico que o próprio Jay Cutler já tinha elogiado algumas vezes, né? Falando, cara, esse cara tem um braço que é magnífico, ele pronto vai ficar fora de série. E quando o Phil Heath venceu, o Jay ficou feliz e deu os parabéns pra ele. Que da hora. Sabe por quê? De certa forma, você carregar uma coroa, ela tem um peso. E o teu adversário, quando ele tem valor, ele ajuda você a carregar esse peso e ele ajuda você a não estar sozinho. Quando eu falo para você, por exemplo, que eu desenvolvi o Interligas, porque meu maior desejo como professor é ser superado, é justamente porque eu reconheço que a humanidade ela precisa de superação. Senão a gente não está evoluindo. Cara, que mesquinhez intelectual seria a minha se eu quisesse que as pessoas sempre fossem um pouco piores do que eu. Isso não faz sentido. Competição é massa. Acho que o esporte te ensina um pouco disso. Exatamente. Quando você compete, você também cresce. Exato. Porque porque você eventualmente admira o seu adversário. Sim, né? Então, de repente, e uma coisa que eu aprendi com o Eduardo Correia, né, você só é um perdedor quando você não fez todas as coisas que você se propôs para fazer para aquela competição. Porque se você fez, você venceu os seus desafios. Agora, vencer a competição não é uma coisa que te torna absoluto. Assim como perder não é o que te torna um derrotado. Né? Perder e ganhar
são as coisas que a gente vive na nossa vida e que a gente tem que se arriscar a fazer isso. O que a gente não pode? É se abster da luta, né? Então, dentro do fisiculturismo sempre houve essa admiração, né? Isso é uma coisa universal. E o que é mais interessante, né? A gente nunca fala do que é a fraqueza do seu adversário. Por quê? Porque se você aponta as fraquezas do seu adversário, você mostra que você nunca foi tão bom assim. Caramba. Então o seu adversário, ele valoriza a sua vitória. Então o que você faz? Você valoriza o seu adversário. Isso é cavalheiresco, né? E na realidade a constatação daquilo que é de fato o valor de uma vitória, né? Você conseguiu ser melhor do que o sujeito que você achava que era melhor que você. E de novo a gente volta para si. Quem você foi melhor? Você foi melhor que você mesmo. E o fisiculturismo, ele tá ganhando muita visibilidade nesses últimos anos. Acho que a gente tem tido o trabalho de diversos influenciadores, diversos profissionais, canais de YouTube, pessoas vindo. Como é que você vê a cena hoje, assim, no Brasil? Eu acho que o fisiculturismo ele é um esporte extremamente democrático, sabe, Ed? Qualquer um pode treinar, não depende de um time, não depende de marcar horário para treinar com um time, não depende, né? Ele depende de você ter um treinador para te ensinar o que você tem que fazer. E ele depende de um nutricionista para te ensinar a técnica dietética que vai te levar na tua melhor performance. A verdade é essa. Se você tiver o binômio treinador e nutricionista, você vai para frente. O médico entra para garantir que a coisa aconteça de uma forma segura, né? E claro, se der alguma coisa errada, tá o médico lá. O fisioterapeuta ele entra junto com o médico para fazer com que aquela ciência que é baseada no movimento e no extremo esforço do sistema musculoesquelético, ele capacidade física dele. Então a gente, na realidade, juntou algumas profissões da área da saúde, né? Medicina, educação física, nutrição, psicologia, farmácia, a fisioterapia e a biomedicina, né? E a gente senta junto e discute o quê? Como é que a gente coloca o indivíduo de uma forma completa mais forte? E mais forte por quê? Porque força é o que vira o desempenho. A força você aproveita em qualquer esporte, o endurance se aproveita em qualquer esporte. E no fisiculturismo, qual é a vantagem? Você pode treinar numa academiazinha de bairro que cobra 50 mangos por mês. Você pode treinar na academia do shopping chique que cobra R$2.000 por mês. Você pode treinar com um treinador que você não tem grana para pagar ele todo dia para te treinar, mas que você vai pagar lá R$200 hora aula e ele vai te dar uma aula treino e vai te passar um treino para você treinar nos próximos 6 semanas. Ou você pode pagar um treinador, né, todo dia para ele dar aula para você a R$350 hora aula, para ele fazer, né, a sua rotina contigo e te levar no máximo da sua qualidade. Mas o que no final interessa, Edson? Se o esforço desse carinha aqui for maior do que o esforço desse, esse daqui com certeza vai vencer. Por quê? Não vence a maior comodidade. Vence o que é a maior sede de fazer aquilo que é necessário para se chegar onde se quer. O maior esforço, essencialmente. E isso é bonito no fisiculturismo. Ninguém discute o maior esforço. E quando existe alguma maracutaia que você vê que, mas essa decisão não tá tão... É óbvio. Você olha e você sabe que tem alguma coisa errada. Foda. Não é um gol. Todo mundo fala, é uma avaliação subjetiva. Ah, é? Vamos pegar a opinião de todo mundo, então. Vamos ver o que todo mundo fala. Então, também não é um esporte que permite que você invente muita opinião. Olha, tá faltando isso, tá sobrando isso, o cara aconteceu isso, a menina sobrou aquilo. Não é. Todo mundo sabe. E isso é coroado hoje, porque alguns campeonatos, eles nomeiam o que é o campeão do povo. Quem que as pessoas consideram como vitorioso? E que não dá para você fazer isso, por exemplo, num jogo de futebol. Foi vitorioso quem marcou gol, né? Principalmente se o juiz teve que anular algum. Tem uma parada que eu acho fantástica, não sei se você já viu, que é o Parque Ibirapuera. Acho que você deve conhecer o Parque do Ibirapuera. Sim, senhor. Tem um cantinho no Parque do Ibirapuera que onde a galera treina halterofilismo. A galera tem uma academia que é feita só de barras e... Antigamente, quando eu ia correr no Ibira mais novo... A gente chama dos Flintstones. Que eram uns baldes de cimento que a galera botava. Hoje em dia tá um pouquinho mais profissional, são uns tijolos com cimento agora. Tem umas rodas. E eu tava passando com minha namorada esses dias e eu falei pra ela, você já viu onde a galera treina musculação aqui? Ela, não, vamos lá dar uma olhada pra você ver. E ela falou, mano, os caras tão levantando uns baldes de cimento, umas rodas? Eu falei, porque funciona e você vê que a galera treina...
E eu acho tão do caralho você ver a galera ver com performance e essa coisa da gente ver essa cultura da academia cara, academia com os aparelhos do ano, academia com não sei o que, não sei o que lá. E tu olha uma galera treinando, levantando tronco, lembra? A galera tem uns coisas de madeira. Isso é tão foda, eu acho isso tão... Sempre que eu vejo aquela galera, eu tenho uma admiração muito grande. De olhar e falar assim, puta, que foda, sabe? Tipo, e é quase uma praia de paulista, porque tem rico, tem pobre, tem todo mundo treinando.